Audiolivro A Medida de uma Mulher Espiritual. Autor Jeannie A. Yates. Terceira parte. Capítulo 6. Mestras do Bem. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos. Tito capítulo 2, versículos 3 e 4. Essas são as palavras de Paulo a Tito, que, tal como Timóteo, foi um dos fiéis companheiros de viagem de Paulo e companheiro de missões. Depois de organizar uma igreja na ilha de Creta, Paulo pediu a Tito que ficasse lá por algum tempo para ajudar no crescimento dessa família jovem de cristãos. Mais tarde, Paulo escreveu a Tito uma carta, dando-lhe instruções mais específicas sobre como pôr em ordem a vida da igreja em Creta. É interessante perceber que muito do que Paulo tinha para dizer a Tito relacionava-se diretamente com o modo pelo qual os indivíduos cristãos deviam pôr em ordem suas vidas. E entre os diversos grupos mencionados nessa carta, Paulo incluiu as mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, ele disse, acrescentando: sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não há maneira de especificadamente categorizar o que Paulo diz com as palavras idosas e jovens, tal como não podemos estabelecer um nível de idade para os homens que servem como anciãos. Uma coisa, entretanto, é clara. Paulo tinha em mente duas categorias gerais nessa passagem: aquelas mulheres que eram mais idosas e aquelas que eram mais jovens. E essas duas categorias estão sempre em ordem cronológica. Embora os níveis etários específicos variem, aquelas que são mais idosas sempre têm a responsabilidade de constituir um exemplo positivo para as mais jovens. Por exemplo, em nossa cultura atual, as moças colegiais são mais velhas que as garotas que frequentam os últimos anos do ensino fundamental, primeiro grau. Portanto, são responsáveis como exemplos de cristianismo diante de suas irmãs mais jovens em Jesus Cristo. O mesmo se aplica às universitárias em seu relacionamento com as colegiais. E assim, subimos e descemos a escala etária, com as mulheres mais velhas sempre em posição de maior responsabilidade em demonstrar um estilo de vida cristã consistente. Aqui, portanto, há um princípio bíblico que é supracultural, que sempre é relevante em qualquer período da história e em qualquer localização geográfica específica e em qualquer grupo etário em particular. Verifique a correlação entre as instruções de Paulo a Timóteo, discutidas nos 4 capítulos anteriores, e suas instruções a Tito. Em ambas as cartas, as 3 primeiras qualificações para as mulheres foram as mesmas em essência, ainda que expostas de forma diferenciada. A Timóteo: quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes. A Tito: quanto às mulheres, é necessário que sejam elas sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. É na 4ª qualificação de ambas as cartas que notamos uma nova ênfase. Para Timóteo, ele escreveu que as mulheres fossem fiéis em tudo, o assunto do capítulo anterior. Para Tito, disse que fossem mestras do bem, o assunto deste capítulo. Ensino eficiente. Como podemos transmitir aos outros de maneira eficiente aquilo que está envolvido no modo de vida cristão?
Obviamente, esse processo inclui tanto ensinar pelo exemplo como pela instrução direta. Mas Paulo tornou claro em suas obras sua instrução direta, que fundamental para suas instruções era seu próprio exemplo cristão. Eis porque pôde escrever aos Coríntios: Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E também ele pôde lembrar aos Tessalonicenses: Vós e Deus sois testemunhas de modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Em sua carta a Tito, Paulo finaliza esse mesmo conceito básico. Para ensinar o que é bom, significa, em primeiro lugar, demonstrar bondade como estilo de vida cristão. Por isso, ele escreveu: Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas, em contrastes, sejam mestras do bem. O próximo parágrafo de Paulo, que se dirigia especificamente ao envolvimento de Tito no processo ensinar-aprender, torna o ponto ainda mais explícito. Torna-te padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, a linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Em outras palavras, demonstre com sua vida o que está tentando comunicar. Caso contrário, o que você disser será jogado diretamente em seu rosto. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. A maneira de Paulo ensinar foi: faço o que eu digo e o que eu faço. E fazer sempre foi fundamental para o dizer. Mas não interprete mal. Isso não significa que as duas coisas não possam ocorrer simultaneamente. Sob alguns aspectos, as duas coisas estão tão intrinsecamente entrelaçadas no processo do ensinar a aprender que não podem ser separadas. Mesmo no dizer, o que se diz torna-se significativo pelo modo como é dito. A atitude está envolvida, o tom de voz, o próprio modo de vida que naquele momento emerge e serve de alto-falante, um sistema de amplificação. Se você quiser que verdadeiramente ajude as pessoas a ouvir o que você está dizendo. Mas também é verdade que um modo de vida consistente é um exemplo cristão dá peso real e validade ao ensino verbal. O que as pessoas veem no longo percurso, quando as pessoas passam a conhecê-la, quando observam sua consistência, quando veem seu persistente amor a Cristo e aos outros, suas palavras penetram cada vez mais significativamente. Vida eficiente. A tradução da frase mestras do bem, como outras semelhantes, na verdade surgiu de uma só palavra do Novo Testamento grego, kalodidaskalos. Esta injunção particular aparece só uma vez, em Tito capítulo 2, versículo 3, onde daskalos é um professor, e kalos geralmente se traduz por bom. Assim, Paulo literalmente está instruindo as mulheres mais velhas a que sejam mestras do que é bom. Claro que as palavras mestras e bom são usadas numerosas vezes separadamente no Novo Testamento. A palavra kalos também tem diversos significados no Novo Testamento, além de bom. Os gregos geralmente usavam a palavra para se referir a alguma coisa que fosse linda na forma, excelente, muito boa ou de utilidade. Mas quando Paulo usou a palavra com o conceito de ensino,
Fica bastante claro no contexto o que ele tinha em mente. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Depois acrescentou: no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia. A relação entre ensinar e fazer o que é bom está bastante clara, mas vamos examinar mais alguns exemplos. A exortação de Paulo a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, Paulo tratou de diversos assuntos e problemas. Advertiu contra os homens que estavam ensinando falsas doutrinas e se ocupavam com fábulas e genealogias sem fim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Também deu instruções específicas quanto às mulheres, advertindo-as a não se colocarem numa posição de autoridade sobre os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Então, muito claramente especificou as qualificações dos líderes na igreja, incluindo mulheres líderes. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. E depois advertiu contra as falsas doutrinas referentes ao casamento e ao uso de alimentos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Depois dessas instruções a Timóteo, que por sua vez devia transmiti-las aos cristãos em Éfeso, Paulo fez várias declarações diretamente relacionadas com o assunto dessa lição. Mestres do bem, expondo estas coisas aos irmãos, e ele escreveu: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhinhas caducas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. O ponto de vista de Paulo é claro: ensinar o que é bom, ser um bom ministro, envolver-se com a boa doutrina, significa transmitir o que é verdadeiro, o que é de Deus, o que são a vontade e o caminho de Deus. Resumindo, significa ensinar a palavra de Deus, não doutrinas falsas que se baseiam em fábulas profanas e de velhinhas caducas. Assim, o sinal de maturidade cristã para a mulher cristã é conhecer a palavra de Deus. Saber o que é realmente a sã doutrina. Só sabendo o que Deus diz, você pode ensinar o que é bom, pois o que é bom vem de Deus. Antes de abandonarmos essa passagem, temos de observar mais um ponto muito importante. Para ser bom ministro de Cristo Jesus, envolver-se com a boa doutrina, Timóteo tinha de exercitar-se pessoalmente na piedade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E então, para tornar a questão muito clara, Paulo reiterou, com elaboração, ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 11 e 12. Repetimos a relação, é óbvia. O ensino eficiente tem de se basear no exemplo adequado, no modo de vida dinâmico que ilustre a doutrina cristã. Assim, Paulo concluiu essa ênfase com uma dinâmica exortação a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Mais uma coisa nesta passagem: Timóteo era jovem, não sabemos exatamente quanto, mas obviamente era mais jovem do que muitos daqueles a quem ele ensinava. Do mesmo modo, em muitas igrejas, hoje em dia, muitas mulheres cristãs que ocupam cargos de liderança são cronologicamente mais jovens do que as mulheres a quem lideram e ensinam. Se você se encontra nessa categoria,
extrai a força da exortação de Paulo e do exemplo de Timóteo. Deixe-me reforçar. Não deixe que ninguém a despreze porque é jovem, mas seja um exemplo para os crentes nas palavras, na vida, no amor, na fé e na pureza. Em outras palavras, embora Paulo orientasse que os homens mais velhos ensinassem aos mais jovens a responsabilidade principal, ele também torna claro com suas cartas a Timóteo que, em alguns casos, as mulheres mais jovens têm uma responsabilidade semelhante à das mulheres mais idosas. A diferença é que as mulheres mais jovens terão de enfrentar um desafio ainda maior de demonstrar, com suas vidas, sua maturidade em Cristo, a fim de construir uma ponte para o ensino mais direto. A exortação de Paulo aos Tessalonicenses. Em essência, Paulo expressou a mesma preocupação nessa sua carta aos cristãos em Tessalônica. E essa preocupação era que não fossem desviados por falso ensino que não fosse bom. Consequentemente, escreveu: Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ao 22. Para entender o que Paulo dizia, temos de nos lembrar de que os cristãos do primeiro século não tinham o Novo Testamento como temos hoje. Na verdade, essa carta aos Tessalonicenses também fosse o primeiro pedaço de literatura neotestamentária inspirada que se viu. E é possível que essa carta e a segunda fossem a única literatura inspirada que alguns daqueles crentes jamais viram. Sua fonte de doutrina vinha diretamente de indivíduos dotados, particularmente os apóstolos e os profetas, que eram inspirados pelo Espírito Santo a falar a verdade divina. Mas o problema que eles geralmente enfrentavam era o ensino dos falsos profetas, aquilo contra o que Paulo advertiu Timóteo. Alguns apostatarão da fé, ele escreveu, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Do mesmo modo, em Tessalônica, alguns indivíduos diziam profetizar por meio do Espírito Santo, quando estavam realmente movidos por espíritos maus, ou seu próprio espírito. Por isso, Paulo advertiu: não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 ao 21. Em outras palavras, Paulo os advertiu a que prestassem atenção àqueles que se diziam profetas de Deus, falando a verdade divina. Não deviam interferir com o Espírito de Deus, mas rapidamente acrescentou que examinassem cuidadosamente tudo o que fosse dito, rejeitando qualquer doutrina que tivesse aspecto de falsa ou má, e que retivesse o que é bom. A essa altura, você talvez esteja imaginando como alguém no mundo do Novo Testamento podia discernir o que era bom e o que era mal. Felizmente, Deus deu a certos indivíduos dons especiais que os capacitavam ao discernimento de espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Evidentemente, aqueles que tivessem o dom do discernimento podiam rapidamente detectar os falsos profetas. Eis porque eram duplamente importantes que todos os membros do corpo de Cristo funcionassem. Todos eram necessários para manter uma direção doutrinariamente adequada. Atualmente, Deus nos fala: não só temos as cartas aos Tessalonicenses, porém, muito mais em nosso Novo Testamento. Cartas escritas a inúmeras igrejas por todo o mundo no Novo Testamento, mas
A advertência de Paulo ainda se aplica aos cristãos. Há muitos falsos profetas que interpretam indevidamente as Escrituras, levando-as a aparecer e ensinar coisas que não ensinam. Pense nas muitas seitas falsas e ismos que permeiam o cenário da atualidade, promovendo doutrinas contrárias à palavra de Deus. Uma mulher de Deus espiritualmente amadurecida conhece a sua Bíblia, o que diz e o que significa, e o que é mais importante, aplica-a à sua vida. Está verdadeiramente em posição de ensinar o que é bom. Projeto pessoal ou de grupo. O projeto pessoal a seguir tem o propósito de ajudá-la, mulher cristã, a se tornar uma pessoa que possa ser mestra do bem. Passo A. Quanto do que você já sabe da Bíblia está sendo aplicado em sua vida? Paulo se preocupava com que, antes de tudo, ensinássemos pelo exemplo. O projeto a seguir pode ajudá-la a determinar as áreas de aprimoramento. Primeiro, faça uma lista das áreas de sua vida onde você sente que está pondo em prática o que já conhece da boa doutrina. Por exemplo, talvez você acredite ser uma boa dona de casa, hospitaleira, fiel ao seu marido. O que você diria de si mesma? Segunda, faça uma lista de áreas de sua vida onde você acha que não está pondo em prática o que já sabe da boa doutrina. Sugestão: reúna-se num pequeno grupo com outras mulheres e faça um levantamento de áreas onde a maioria das mulheres cristãs tem dificuldade de praticar aquilo em que realmente creem. Isso será útil para receber a ajuda de outras que estão tendo problemas semelhantes. E lembre-se, você não está sozinha. Muitas mulheres cristãs e homens têm problemas parecidos quanto a pôr em prática o que já conhecem da boa doutrina. Para ajudá-la nesse processo, damos a seguir algumas das áreas anotadas pelo grupo de mulheres cristãs que foram as primeiras a estudar a medida de uma mulher espiritual. Ter espírito de perdão, ser altruísta, controlar a ira, vencer a preocupação, admitir erros, ser coerente. O que você acrescentaria a essa lista extraindo de sua própria experiência? Terceiro, agora que fez uma lista, junto a cada área de fraqueza, anote meios de melhorar. Seja específica. Por exemplo, o que poderia fazer uma mãe cristã para ser mais coerente com seus filhos? Damos a seguir algumas soluções sugeridas para despertar ideias ao seu grupo. Quando tiver um problema de perdão, seja franca e honesta com a pessoa envolvida. Fale sobre seu problema. Tente compreender por que você se sente egoísta. Converse com outra mulher cristã espiritualmente amadurecida sobre o problema. Peça o conselho dela. Orem juntas. Quando tiver um problema de ira, veja se está descansando o suficiente e se divertindo, fora de sua rotina diária regular. Você também se sente culpada por causa da ira que é normal e natural? Lembre-se, Paulo disse: irai-vos e não pequeis. Efésios capítulo 4, versículo 26. Há uma ira que é pecado e há ira que é inevitável. Você sabe qual a diferença entre as duas? Para entender melhor este assunto, leia A Medida de um Homem Espiritual. Abba Press, capítulo 11, sob o título Não deixe que o sol se ponha. Observação: um dos melhores lugares para uma mulher mais velha ensinar uma mulher mais jovem é no lar, de mãe para filha. Passo bem. Você conhece bem a sua Bíblia? Está familiarizada com as doutrinas básicas do cristianismo? É capaz de perceber falsas doutrinas quando ouve um pregador?
Lê um artigo ou um livro, um anúncio no meio de comunicação, conversa com um amigo? Por exemplo, você é capaz de explicar com apoio nas Escrituras o que significa ser justificado pela fé? O que você acha da palavra de Deus? Você é capaz de defender a sua crença de que ela é inspirada por Deus e livre de erros no original? Você é capaz de explicar a Trindade e a divindade de Cristo, sua encarnação, sua morte substitutiva? E as verdades referentes à sua segunda vinda? Você entende o ministério do Espírito Santo hoje? Sua regeneração, sua habitação, seu selo, seu batismo? E o conceito do homem nas Escrituras? Você pode explicar a queda, o pecado e como ser salvo da penalidade e o poder do pecado? Depois disso, vem o assunto da santificação, a certeza da salvação e a segurança que temos em Cristo. Todos esses são assuntos e doutrinas importantes nas Escrituras. Para ser capaz de ensinar o que é bom, é preciso fazer o possível para obter um conhecimento suficiente nesses assuntos. Se você sente que tem áreas débeis no seu conhecimento bíblico, e a maioria de nós as tem, só há uma solução. Você deve estudar a Bíblia pessoalmente ou engajar-se em um grupo de estudo bíblico. Observação: a maioria dos cristãos, homens e mulheres, sente falta do conhecimento específico e disciplina para se ocuparem de um estudo bíblico pessoal consistente. Além disso, mesmo quando queremos, há muitas das ocupações e distrações da vida moderna que nos impedem de começar e ir até o fim. É nesse ponto que precisamos do estímulo mútuo que vem de outros membros do corpo de Cristo. Sugestão: junte-se a um pequeno grupo de estudo bíblico. Estipule padrões para o grupo. Por exemplo, espere que cada um estude pessoalmente em preparação para o estudo em grupo. Esse tem sido um dos fatores que tem contribuído para o sucesso da Associação de Estudos Bíblicos, uma organização que incentiva o estudo da Bíblia pessoal e em grupo entre mulheres. E aqui cabe mais outra sugestão. Se você quer começar um estudo pessoal para aumentar seu conhecimento em algumas áreas que já mencionamos, escolha um bom livro que trate doutrinas básicas das Escrituras. Por exemplo, um livro que lhe dará uma visão completa das doutrinas das Escrituras é a série Fundamentos Cristãos. Um desafio final. Jesus Cristo intitulou-se o Bom Pastor. João, capítulo 10, versículo 11 e 14. E realmente ele é nosso supremo exemplo de bondade. Ele também é nosso exemplo supremo de mestre do bem. As palavras de Paulo aos Coríntios são claras: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Esse deveria ser o alvo de todo cristão: sermos capazes de, com nossa vida e palavras, convidar outros a nos seguirem como nós seguimos a Cristo e refletimos sua bondade. Lembre-se, não podemos ensinar o que não sabemos. Quanto realmente você conhece de Jesus Cristo? Capítulo 7. Que amem a seus maridos. Quantas mulheres idosas que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Jane está casada há 15 anos e ambos são cristãos. Ela tem se esforçado e quer continuar sendo uma boa esposa cristã. Mas através dos anos, usando suas próprias palavras, desapaixonou-se de Jim. Sim, ela ainda o respeita, submete-se à sua autoridade, pelo menos externamente, mas por dentro não se sente mais atraída por ele. Na verdade, frequentemente apanha-se aborrecida com a presença dele. Embora odeie admiti-lo,
Sente-se mais feliz quando ele não está por perto. E o sexo? Bem, ela tem sido fiel porque a Bíblia ordena que o seja. A maior parte das vezes suporta o relacionamento, embora às vezes admita que se sente satisfação física. Emocionalmente, entretanto, sente que não tem uma verdadeira união com Jim. Ele poderia realmente passar sem a satisfação física, porque a satisfação emocional já acabou há muito tempo. Na verdade, os ressentimentos emocionais frequentemente são tão fortes que ela realmente não desfruta da satisfação física. Esse caso, embora fictício, representa um dos mais sérios problemas enfrentados por muitas mulheres cristãs na atualidade. Embora as diversas situações se difiram em pontos específicos, o problema geral costuma ser o mesmo: sentimentos no relacionamento ou estão ausentes ou são negativos. Para complicar a situação, há geralmente uma grande dose de culpa associada com o problema, tornando a questão ainda pior. Isso é particularmente verdadeiro entre as mulheres cristãs que levam a Bíblia a sério e que realmente desejam agradar a Deus em tudo o que fazem. Uma vez que a Bíblia ensina claramente submissão e responsabilidade femininas. As mulheres cristãs tentam com toda a força obedecer ao Senhor, embora não sintam vontade. E quando não reagem como acham que deveriam, imediatamente cobrem-se de sentimentos de culpa, piorando o problema. Naturalmente, alguns maridos cristãos insensíveis ou temíveis realmente sabem como usar versículos bíblicos para ganhar vantagem, criando assim mais ansiedade e sentimento de culpa em suas esposas. O mesmo problema do primeiro século. Evidentemente, devemos entender que esse também foi um problema nos dias do Novo Testamento. Muitas vezes, as esposas só eram usadas como procriadoras e, em muitos casos, de modo nenhum como amantes. Era quase natural que os homens tivessem caso extraconjugal para satisfazer suas necessidades físicas e psicológicas. Suas esposas, entretanto, tornavam-se o meio legítimo de produzir descendência e herdeiros para a família. Em alguns aspectos, esse arranjo provavelmente libertava um pouco as esposas da pressão em que viviam, pois pelo menos não se viam obrigadas a cumprir sua obrigação sexual com regularidade. Mas, por outro lado, ficavam privadas da necessária intimidade física com seus maridos e criava-se um ambiente onde não existia verdadeiro amor. No plano do comportamento, no dos sentimentos. Naturalmente, as esposas não tinham qualquer escolha a não ser aceitar as circunstâncias tais como eram, pois eram poucas as alternativas, se é que existiam, de modos de vida que satisfazem suas necessidades diárias. Esses problemas morais, espirituais e psicológicos não eram automaticamente resolvidos quando um ou ambos os parceiros se convertiam a Cristo. Continuavam existindo e prejudicando muitos relacionamentos matrimoniais, como ainda hoje acontece. E, em alguns casos, os problemas sem dúvida pioram em vez de melhorar. Mas, já que tais problemas existiam, Paulo precisou resolvê-los, e o fez, considerando-os sob duas perspectivas. Primeiro, tratou do relacionamento conjugal no nível recíproco e de comportamento. Exortou as esposas cristãs a mudarem de atitude e comportamento para com seus maridos salvos e não salvos. Deviam respeitá-los, serem submissas e obedecer a eles. Efésios capítulo 5, versículo 22 e Colossenses capítulo 3, versículo 18. Deviam desenvolver uma beleza interior de alma e espírito,
um espírito manso e tranquilo que, como escreveu Pedro, é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Paulo também atacou o âmago da questão em sua observação feita aos maridos. Exortou-os a amar suas esposas, como também Cristo amou a igreja. Pedro acrescentou uma outra dimensão. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Tanto as observações de Paulo como as de Pedro representam o fio condutor da resolução de muitos problemas para uma esposa cristã. Quando o marido cristão ama sua esposa como Cristo realmente amou a igreja, normalmente sua esposa corresponderá tanto no comportamento quanto ao nível sentimental. Mas quando não o faz, frequentemente maiores ansiedades e ressentimentos são criados, os quais muitas vezes provocam um comportamento negativo. Porém, essa fórmula, apesar de ideal, nem sempre resolve os problemas. É a solução básica, mas nem sempre a mais rápida e fácil. A fórmula sempre é fundamental para ajudar o casal a vencer seus problemas. Mas temos de estar preparados para ir além. Por isso, consequentemente, Paulo também tratou do problema sob uma outra perspectiva, oferecendo sugestões adicionais para vencer os sentimentos negativos. Isso eu creio ser o alvo de Paulo quando exortou Timóteo a ensinar as mulheres idosas a se comportarem de um certo modo para que fossem capazes de instruir as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos. Na frase amar a seus maridos, a palavra grega traduzida por amar não é a palavra mais comum para o amor no Novo Testamento. Agapao e ágape são usados com mais frequências para se referir ao amor que age de maneira correta, um amor que faz a coisa certa, seja qual for o nosso sentimento. Cristo demonstrou esse amor de forma mais significativa quando foi à cruz e sofreu pela humanidade, embora no nível de sentimentos seu desejo fosse fugir à dor e à agonia. Mateus capítulo 26, versículos 38 e 39. Apesar de sua dolorosa ambivalência e sua agonia de alma, pediu a Deus que fosse feita a vontade dele. É essa espécie de amor que um homem cristão deve demonstrar para com sua esposa. É essa espécie de amor que precisamos ter para com os que nos são próximos, sejam eles cristãos ou não cristãos.